Boa noite, boa noite, boa noite, gente! Boa noite a todos! Vou só fixando aqui enquanto o pessoal tá entrando. Perfeito! Perfeito, gente. Enquanto o pessoal vai entrando aí aos pouquinhos. Deixa eu só fixar aqui o tema de hoje. Vamos ter um prazer. O pessoal vai entrando aí. Estão ouvindo meu áudio bem, gente? Olha, deixa eu fixar aqui para o pessoal me perguntando o assunto, né? E eu já vou logo fixando aqui para óleos essenciais. Para encantar o seu paciente. E terapia também, viu? Mas como eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, vou colocar só para encantar o seu paciente. Vamos entrando, gente. Mais uma live hoje. Paciente. Vou deixar fixado aqui, porque para encantar o seu paciente. Perfeito. Publicar, deixa eu fixar aqui para... Fixar comentário. Pronto, gente, maravilha, maravilha. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, vamos ter o prazer hoje, né, de conversar com a nossa querida Ana Paula Greck, né, e a gente vai estar falando exatamente sobre a importância dos no aspecto da terapia e do encantamento. Então vai ser um bate-papo muito gostoso aí, vamos aproveitar ao máximo. E o pessoal que está entrando no Encantadores, entra cá no Pronto Televisão Rosa. Olá. Boa noite! Boa noite, Ana Boa Paula noite, amigo! Ô, minha amiga, que coisa boa tê-la aqui. É sempre muito bom quando a gente pode reencontrar os amigos, mesmo que virtualmente, e poder ter um bate-papo gostoso sobre algo que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos que acompanharem. E queria, em primeiro lugar, agradecer, tá? É uma honra poder ter você aqui, a gente poder conversar e bater um bate-papo sobre algo que você é tão conhecedora e vai trazer muita informação para a gente, acima de tudo. Eu acho que vai ser um final de noite bem agradável. Coisa boa, coisa boa. Quem chegou vai ter direito de ver, ó, nesses minutos. Aqui. Está faltando o próximo passo da tecnologia, que é sentir esse cheiro de cá, né? Já pensou? Pois é, e seria bom, né? Não é? Que coisa gostosa. Botei um alecrim, um patchouli aqui de junto. Oh, coisa boa. E a gente vai falar para que eles servem. Isso é que é legal para a nossa prática e para nosso uso doméstico. Saúde e bem-estar, né, Bruno? Que a gente precisa tanto, né? Exatamente. O que a gente mais precisa. Exato, isso eu acho que é o mais importante. E é isso, ó, esses assuntos e tudo que a gente vem tentando trazer, e mais uma vez a gente vai ter essa possibilidade, são conhecimentos que a gente pode utilizar na nossa prática, né, do dia a dia e no nosso dia a dia em casa, né? Ou seja, a prática do trabalho e utilizar a bolinha para casa também. Mas para a gente começar, antes de qualquer coisa, eu queria que você falasse, muita gente está entrando aqui, já conhece a Ana Paula Greck, mas fala um pouquinho, quem é a Ana Paula Greck, né? Para que a gente conheça um pouquinho da sua história. Eu prefiro que sempre que a pessoa se apresente, porque eu acredito que ela vai falar aquilo que ela acredita ser mais pertinente em relação ao mais essencial, para a gente ficar no nosso tema. Exato. Antes de ser mãe de Clara e Anaís e esposa de Bernardo, eu sou dentista, formada aqui pela UFBA, 24, 25 anos já, quase, e odontopediatra exclusivamente. E como odontopediatra, eu sempre achei que a odontologia é essencial demais. A odontopediatria, então, com esse começo de vida, de inserção das pessoas na vida odontológica para uma saúde bucal mais performante, eu sempre achei que a gente deveria procurar técnicas terapêuticas, lançar mão do que houvesse de efetivo, de constatado, de evidente, para somar na nossa prática. E prática e vida pessoal se confundem, se unem quando a gente ama o que a gente faz, né? Então não dá para separar a Ana Paula dentista da Ana Paula Greck, dentista, da Ana Paula daqui de casa, da minha família. Então eu acho que
a homeopatia e a aromaterapia vieram por uma curiosidade minha, de uso pessoal primeiro, de efetividade na minha vida pessoal, na vida da minha família, e depois eu quis que isso fosse um conhecimento que eu pudesse compartilhar com pacientes. E cada vez mais com colegas. Isso é muito bom, né? Porque a gente falar para colegas do que a gente tem feito de diferente, porque apesar de estar esse boom dos óleos essenciais, nem eu esperava tanto, né? Era um conhecimento que eu venho acumulando agora há 17 anos. Morei na França há 17 anos atrás. A França é um berço moderno da aromaterapia. Então, é um uso que eu já venho estendendo por anos. Claro que ele foi se intensificando. Eu não sempre usei muito óleos essenciais, eu usava mais timidamente. E, de repente, a gente vê que a gente pode levar para a nossa prática, que o que a gente faz em casa, faz com a família, a gente pode estender. E eu acho que tem colegas muito queridos chegando, tem pessoas da área chegando, tem pacientes chegando. A Simone entrou agora, Nelcimara, Cida, estou vendo pessoas assim muito queridas. E é isso que essas pessoas vão assistir da gente agora. Como é que esses óleos podem servir de uso doméstico? Porque é um momento que a gente precisa usar o que traga bem-estar, o que traga suporte, né, emocional e físico. E a gente vai falar também um pouquinho com os colegas como é que eles podem usar isso na sala de espera, no consultório, na sala de consulta. Eu acho que vai ser bem bom. Que legal. E o mais legal de toda essa abordagem é que a gente vai poder falar para todas as pessoas que estiverem assistindo, desde paciente a familiares, a profissionais, a colaboradores. Então, tema amplo que envolve todas as pessoas, porque no final das contas é algo que pode ser utilizado independente de ser profissional ou não, né? Desde que você tenha um conhecimento e utilização devida. E é sobre isso que eu quero falar, Paulinho. A gente colocou dois temas que eu acho que são fundamentais, duas vertentes para a gente trazer. A terapia e o encantamento. E eu acho fundamental isso, porque o primeiro aspecto, e esse aspecto técnico da terapia, ele é fundamental, mas também ele é um gatilho para a gente conseguir, acima de tudo, trazer alguns aspectos positivos na experiência do nosso paciente dentro do consultório. E eu acho que nesse momento a gente vai viver um momento no qual as pessoas, além da ansiedade, do medo, a gente sabe que a gente vai ter que tentar, acima de tudo, não só agregar valor ao nosso atendimento, às nossas possibilidades, como também a gente tem que prover experiências cada vez melhores para as pessoas para diminuir todas essas objeções que estão sendo criadas diante dessa pandemia. Então, para a gente criar um ordenamento nisso aí, eu queria que você desse e ficar à vontade na formatação que você quiser em relação a isso, explicar um pouquinho o que é a aromaterapia e quais são as possibilidades que a gente tem nesse caminho. Perfeito, vamos lá. A aromaterapia é uma terapia, é um estudo bem antigo, já era usado na antiguidade mesmo, tanto para banhos, cuidados pessoais, práticas de saúde já, rituais religiosos, celebrações. Então a gente tem o Egito antigo, a Roma antiga, a Grécia, a Índia, China e França vieram, né, já um pouco depois, mas ainda assim muito antigamente. Então, existe uma tendência agora forte, mas é uma proposta real, efetiva para a saúde e bem-estar. Não é modismo, tá? É uma coisa que já vem sendo implantada e usada. Claro que no meio científico, mais modestamente ainda, não porque não existam artigos científicos. A gente está falando de mais de 18 mil artigos científicos. Mas é porque, infelizmente, as pessoas não dão conta de tudo. E eu acho muito bom a gente falar disso para o paciente, para a pessoa que está nos ouvindo, que vai usar em casa, e para o colega que vai fazer uso ligado à saúde e o bem-estar do seu paciente também, dentro do consultório e fora dele, né? Então, são óleos essenciais, são compostos aromáticos, químicos, porém naturais, e isso faz toda a diferença. E esses princípios ativos ricos de plantas nos seus caules, folhas, flores, raízes, cascas, resinas, esses óleos, eles têm
uma coisa em comum. Todos eles atravessam a membrana celular do nosso corpo humano, do nosso organismo. E é por isso que ele tem efetividade física e é por isso também que ele tem efetividade através dos sensores olfativos cerebrais. Ele também tem repercussões emocionais. Então, são compostos naturais agindo no natural que nós somos. E eu preciso dizer, a gente se distancia da natureza, mas não tem jeito, a gente é natureza, a gente quer ser dono dela, mas a gente não consegue, ela mandou a gente para casa para ela se refazer um tempo. E os óleos essenciais são gotas da natureza, vindas de partes diferentes de plantas, que podem efetivamente significar tratamento complementar. E isso é outro ponto que deve ficar bem claro, né? Perfeito. Nós estamos falando de alívio de sintomas, nós estamos falando de enfraquecimento de sintomas ruins de doenças, nós estamos falando de paliar, ajudar, somar, muitas vezes num tratamento alopático que já é feito, num tratamento homeopático que já é feito. Então, são gotas da natureza para nos auxiliar a oferecer uma experiência olfativa e física para as pessoas e que pode servir, sim, tanto para a saúde como, consequentemente, para a qualidade de vida. Maravilha, maravilha. E isso eu acho que é fundamental. Acho que você falou algo da natureza aí que eu também acredito demais. E a gente tá sendo aprendizado esse momento para a gente nesse sentido. Enorme. Né? E ela sempre nos ensinando. E essa questão que você falou dos olhos, eu acho importante a gente também trazer um pouquinho as formas que a gente tem de utilizá-lo. Eu falo sempre, eu acho que a gente está vivendo um momento, Paulinho, aqui, eu acho que a gente está aguçando alguns sentidos, né? Eu comentei agora recente numa postagem, deu até uma repercussão grande em relação à utilização, por exemplo, como os olhos estão sendo importantes nesse momento, né? Porque os olhos, eles estão tendo que sorrir, os olhos estão tendo que fazer aquilo que a máscara acaba vedando as pessoas de fazerem no dia a dia. E os olhos estão tendo que ser mais expressivos, né? A gente tem que expressar a felicidade através dos olhos. E eu acredito que muitos pacientes que chegam para a gente, eles chegam, logicamente, a utilização da máscara faz com que tenha uma limitação inicial do olfato, mas eu acho que, ao mesmo tempo, quando a gente tira ela, eu acho que a gente, de certa forma, aguça aquele sentido. E toda vez que a gente trabalhar com esses sentidos, né, tanto em relação à terapêutica, quanto em relação à questão da própria percepção do cheiro, eu acho que esses sentidos vão ser aguçados, né? Existem alguns estudos que comprovam que, por exemplo, o cego em si, ele tem uma capacidade, né, ele aguça a capacidade do ouvir, né, e do sentir o cheiro, muitas vezes por conta, né? A gente se adapta a outras realidades. E eu acho que nesse momento a gente está acontecendo um pouco disso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que está sendo essa experiência? O que você acredita que pode ajudar as pessoas nesse sentido? Porque as pessoas estão ficando cobertas o tempo todo, mas quando elas tiram, talvez elas tenham mais esse fator aguçado, né? Um detalhe muito importante que você tá lançando aí. Nós estamos, enquanto profissionais, extremamente cobertos, né? Então, só os nossos olhos estão de fora, o resto do corpo, nada está de fora. E como é que a gente vai imprimir uma experiência positiva para as pessoas se a gente já está pregando uma necessidade de distanciamento? Então, a gente precisa pensar diferente, pensar com os nossos outros sentidos e fazerem valer. Porque a visão vai estar alterada por tantas camadas que a gente está se cobrindo. E o olfato, ele é um sentido extremamente importante. Ele tem uma memória, nós temos uma memória olfativa, né? Então, quem não vai gostar de um óleo essencial de laranja, de lembrar de um avô, uma avó, uma pessoa querida descascando uma laranja e oferecendo para a gente enquanto criança? O próprio óleo de lavanda, como é que ele não remete a um estado de calma, de descontração, de relaxamento, se eu posso falar na minha família, nosso banho, nossa avó, e eu tenho uma prima querida aqui assistindo, ela botava alfazema na nossa água do banho para enxaguar nossas fraldas. Então, assim, a memória olfativa das pessoas é um ponto muito rico e pouco explorado na correria que a gente andava.
Tomara que a gente não volte para a correria de novo, que a gente aprenda bastante coisa. Então, é a gente intensificar de maneiras sutis e efetivas o nosso espaço, né? Seja da casa, seja do consultório, com coisas diferentes que remetam a sensações agradáveis. E os óleos essenciais fazem bem isso. A gente não vai poder deixar cheiro de água sanitária, de detergente, de álcool gel, né? Então, até no álcool gel que a gente vai servir para os nossos pacientes, podem ter gotas de óleo essencial ali dentro. Até no álcool 70 que a gente vai passar nas nossas superfícies para descontaminá-las, a gente pode pingar óleo essencial. Então, é a gente realmente pensar diferente e tentar aqui trazer novas experiências para o nosso paciente, depois de tanta diferença que a gente está, tanta mudança que a gente vem passando, né? Exato, Paulinho. É exatamente. Olha como a gente... É uma bênção, né, poder te ouvir falando dessas questões. Sabe como eu sou seu fã na sua postura profissional e todo o tema que você traz por conta disso. Eu acredito que nesse momento a gente vai ter... Tudo que eu prego muitas vezes em algumas situações vai estar sendo temporariamente não vai poder ser utilizado, né? Aquele afeto do abraço, o cumprimento, né? Naturalmente, pelo menos temporariamente, isso vai ser diminuído. Então, nós temos que buscar outras possibilidades, né, de trazer mais aconchego, de trazer mais proximidade para os nossos pacientes. E você está falando casa completamente. E aí, duas coisas para a gente iniciar esse processo da terapia. Primeira coisa, como é que elas podem... Você já começou aí falando coisas fantásticas que eu tenho certeza que eu não sabia e muitas pessoas não sabiam. Como é que a gente pode utilizar os óleos essenciais e quais são as possibilidades terapêuticas que a gente tem com ele? Um monte de elogio aqui, de pessoas te elogiando, mais do que justamente. Então, eu queria começar dizendo que as formas de utilização, a mais conhecida, a mais divulgada, a mais amplamente conhecida é a inalação. Mas ela não é a única, né? Felizmente, ela não é a única. Ela talvez seja a mais, digamos assim, a mais agradável, porque a gente só precisa pingar uma gotinha na mão, uma gota na mão, friccionar até 3 vezes, inspirar contando até 4, guardar contando até 5, soltar contando até 6. 4, 5, 6. Não tem quem não sinta algo diferente. Não tem quem não sinta um bem-estar. Claro, a gente pode não gostar daquele cheiro especificamente, porque cheiro é uma coisa muito pessoal. Mas alguns efeitos vão se reproduzir. Então, a via inalatória, a olfativa, é a mais conhecida. Mas a gente tem também a via tópica, né, através de massagens, através de passar no corpo para uma determinada função, portanto, um dolorimento, um trauma, artrite, artrose, a gente vai poder fazer uso tópico realmente. A gente pode simplesmente pingar no chão do chuveiro antes de ligar a água. Oi, vai descer pelo ralo? Não vai descer pelo ralo porque o óleo e a água não se misturam. Então, a água não lava o óleo de pronto. É por isso que a gente precisa de um veículo mais gorduroso, como um óleo vegetal ou leite, para diluir e aí usar como num uso mais, digamos, refinado, que é a ingestão. Então, óleo essencial pode ser usado para ingestão, mas aí fica outra dica importante. Os óleos precisam ser prescritos de uma forma responsável por um profissional que conheça o assunto. Não são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos, nem todos os óleos, nem todas as marcas. As marcas precisam ter critérios certificados de pureza, passar por testes de cromatografia, de espectrometria. São vários testes que são feitos para concederem uma pureza para que esse óleo seja ingerido. Então, eles podem ser usados externamente, inalatoriamente e internamente. E isso a gente pode fazer uso no consultório e em casa. Então, eu acho que isso é um bom começo para a gente pensar, né? E as formas... Muita gente, eu acredito, não sabe dessas outras funções, né? A maioria das pessoas sabe da inalatória, mas não sabe da tópica
Então, perfeito. Isso é importante, é um primeiro passo. Tem algumas pessoas aqui comentando, ele comentou aqui, inclusive, da parte pet, viu, Paulo? Eu acho que vai ser legal você falar depois. A gente já comprou uma live sua falando dessa parte do pet, que eu acho fantástico. Tem muita gente que tem cachorros e também trabalha com cachorros, tem veterinários que nos acompanham. Olha, já começam a criar algumas dúvidas aqui. Vamos falar em pet também. Criança e pet, ó. É muito parecido, né? Maravilha, perfeito. Então, você falou das formas que a gente tem de apresentação, levando em conta que, quando ingerido, precisa ser, acima de tudo, bem orientado. Perfeito. Isso é importante. Existe alguma capacitação para a utilização dos óleos nas outras formatações? Ou o conhecimento adquirido, baseado nas informações, ele é suficiente para você começar a utilizar sem nenhuma contraindicação no restante? Você já falou da questão do ingerido, mas nas outras formatações, quais são as contraindicações dessas possibilidades? Então, não existem capacitações informais, não vão te dar um título de aperfeiçoamento científico, enfim. Mas existem muitos sites, muita leitura que se faça, muito material já didático disponível. E aí eu posso ajudar depois as pessoas. Aqui no GREC Odontologia a gente tem sugerido bastante coisa. E eu acho que as pessoas podem autodidaticamente se informarem, lerem e usarem esses cursos que existem. Capacitação para a nossa área, talvez esteja em breve algo acontecendo. Opa, coisa boa vindo, coisa boa vindo. Sempre eu falar a novidade, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer algo mais específico, porque a gente tem óleos para usar na sala de espera. O que a gente quer de uma sala de espera? A gente quer relaxamento, a gente quer descontração, a gente quer despreocupação, a gente quer alegria numa sala de espera, seja de um consultório médico, fisioterapêutico, de nutrição e de odontologia, sobretudo. Então, a gente tem óleos que, baseados nos seus princípios ativos, vão ser mais específicos para a gente usar com essa finalidade. Depois, a gente pode ter óleos para a sala de consulta em si, onde a gente está naquele tete-a-tete com o paciente, onde a gente vai explicar o nosso serviço, onde vai existir um plano de tratamento. E a gente precisa de atenção, de foco, de concentração, porque a gente tem que sair da sala de consulta e ir para a cadeira odontológica, que é outro desafio. Indo para a cadeira odontológica, a gente pode ter óleos que também vão causar um relaxamento, uma confiança, despertar confiança, uma segurança em si e segurança no próximo, uma descontração. Então, é muito interessante a gente colocar a natureza ao nosso serviço, junto com a gente, pensando no bem-estar do outro, né? E se a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai conseguir oferecer algo mais agradável, a gente vai estar empaticamente agindo dessa forma e geralmente funciona, né? E isso é muito legal que você falou, porque cada região você está... cada região, cada local... Você está buscando entender qual é o perfil da pessoa para buscar qual é a maior possibilidade. Então, o óleo essencial trabalho é completamente empático, né, Paulinha? Completamente, né, voltado para a empatia. Nesse momento atual, a gente precisa, aqui em casa a gente tem dormido assim, a gente só precisa colocar 3 a 4 gotas de um óleo antimicrobiano, antiviral, depurativo, purificador do ar ambiente. A gente coloca no filtro do ar-condicionado. E a gente precisa fazer isso no consultório. Isso eu não fazia antes, né? Porque eu não tinha pensado antes. Mas agora a gente está vendo que a gente precisa ter no ar-condicionado, como eu falei nesse instante no álcool gel, a gente pode ter um plus, não só de aroma, mas de efetividade de função, né? Colocar a natureza ao nosso dispor para a gente otimizar mais as coisas. Então, eu acho muito interessante a gente pensar diferente, né? E a gente fazer diferente. Passar para a prática mesmo. Perfeito, perfeito. Eu acho o cheiro algo... A gente fala muito, eu acho que nesse momento a gente vai ter que buscar... quando a gente fala de encantar o paciente, a gente busca sempre tentar alinhar os 5 sentidos de tudo que a gente faz, né? O olfato, a visão, a audição, o paladar e o tato. Então, a gente tem um mapa de empatia que a gente tenta trazer com esse objetivo. E quando você traz, né, o olfato, essa percepção do olfato,
ainda com a formatação terapêutica e trazendo, na verdade, o poder da empatia em tudo que você usa, eu acho que isso transforma um sentido em algo realmente bastante grandioso. E aí vai as possibilidades, a gente já está todo mundo curioso de saber as possibilidades da laranja, de tudo que tem como possibilidades de aromas e das terapias. Fala pra gente quais são as possibilidades e como utilizá-las, pelo menos uma parte delas, que eu sei que são muitas. Sim, sim, vamos lá. Se a gente quer relaxamento, se a gente quer introspecção, se a gente quer calma, se a gente quer mesmo, calma na alma mesmo. A gente tem óleos extremamente diferentes, porque a gente vai falar da lavanda, que é uma erva, que é um arbusto, é uma planta. A gente vai falar da laranja, que é um fruto. E a gente vai falar do olíbano, por exemplo, ou frankincense, que são cristais resinosos, fruto de escoriações no caule, no tronco da árvore. Então, a gente está falando de uma planta, de um fruto e de um óleo resina. E todos vão promover um relaxamento. Ah, mas eu não gosto da lavanda. A gente tem outras formas de usar. Ah, a lavanda, eu acho a lavanda enjoado. A gente tem outros óleos. Então, não desistam se aquele óleo que você conheceu não foi o que mais lhe agradou. E por que vários óleos diferentes, eu citei planta, fruto e óleo resina, cristal de resina, podem ter funções muito parecidas? Porque até agora a gente conhece mais de 3.000 tipos de compostos aromáticos. Nossa! Mais de 3.000 existem até agora. Os óleos essenciais possuem variações desses compostos, desses mesmos compostos. Então, o que a lavanda pode ter de comum com a laranja? Né? Uma flor e um fruto. Exatamente esses compostos naturais, esses princípios ativos. É por isso que um óleo serve para várias coisas e vários óleos servem para a mesma coisa. Então, a gente vai priorizar óleos relaxantes para um ambiente de repouso em casa, para um momento de final de dia, quando a gente quer já começar a aquietar a mente, sobretudo nesse momento, né, que a gente está tão emocionalmente envolvido e tão ligado a telas que também despertam e mandam a mensagem cerebral de acorda aí, estado de alerta. Então, eu acho que numa terapia de descanso, a gente precisa usar mais óleos essenciais do final do dia em diante, a partir das 19 horas, 20 horas, para ter um sono mais tranquilo. E aí eu faço uma deixa que a gente tem recebido muito contato de pacientes infantis, adolescentes e seus familiares com muita dificuldade de sono, muita dificuldade de dormir e sono agitado, sono perturbado. A gente sabe, a gente está entendendo por quê, está todo mundo entendendo por quê. Então, eu tenho prescrito bastante. E se a lavanda não dá certo, que é o mais fácil de se achar, a gente vai ter uma resposta com a laranja, com o olíbano ou com a mirra, por exemplo, né? Então, eu acho muito legal isso. Falando da laranja, que já perguntaram, é o óleo da alegria infantil, da leveza, do riso fácil. Então, é um óleo excelente para se ter durante o dia nas nossas casas. Desde de manhã cedo, a gente acordar com os cítricos, com a bergamota, com a tangerina, com a toranja, que é grapefruit. Os cítricos dão essa vivacidade, esse start no dia. É um óleo ótimo para a gente ter, por exemplo, na nossa sala de consulta. Não na hora do atendimento. Si, mas na nossa sala. Eu tenho um escovódromo, para quem conhece aí, eu tenho um escovódromo com piazinhas diferentes. Então, é ótimo ter um cheiro de laranja, de limão siciliano, porque eles aguçam o sentido de uma maneira feliz, de uma maneira leve, agradável e até pueril, infantil. Né? E isso é muito legal. Então, aqui uma pessoa perguntou, tem óleo para tirar medo de dentista? Especificamente de dentista não, porque nós somos uma profissão muito legal e não precisa ter medo da gente, mas o medo... Tem óleo sim que vai fazer você trabalhar seu medo
vai fazer você trabalhar sem crenças ou experiências negativas e você ressignificar essas experiências negativas. Então, a gente é pegar uma coisa, um nódulo de experiência negativa e ir turbinando, né, com reforço positivo, com técnicas, podem ser meditativas, de reforço positivo mesmo, mas olfativas. Então, tem óleos, sim, que você pode ter, já respondendo a Silmara, que perguntou, pode colocar no álcool gel que deixa no carro? Pode. Porque no carro também você tá ali, às vezes tá tenso, tá dirigindo. Ninguém tá dirigindo agora, mas a gente às vezes tem um engarrafamento e tal. Então, tem um óleo essencial de relaxamento no carro. E como é que você coloca, Paulinho, só para alinhar isso que você falou agora, como é que você coloca ele no álcool? Abre o álcool gel e pinga 4 gotas, né? A depender do seu recipiente. Eu não estou falando de recipientes tão grandes, eu estou falando de 100 ml, de até 200 ml, 4, 5 gotas. E depois você tenta fazer uma homogeneização. Geralmente ele fica mais em cima, que ele não dilui tanto. Então, no álcool líquido, no álcool, ele vai diluir, ele vai, né, se misturar melhor. Mas é válido sim, e depois você repõe isso. Então, eu acho muito válido a gente intensificar isso pelo poder do aroma. Maravilha. Esse foi a laranja. Você falou da laranja, você falou... e você falou de um óleo que eu gosto muito, que é a lavanda. Eu particularmente, eu gosto muito. E aí vai uma pergunta também, que aí eu acho que muita gente tem essa dúvida também. Você gosta basicamente, ou você quer utilizar apenas um óleo porque você não gosta de tantas mudanças, digamos, né? Existe essa possibilidade, né? Você quer criar uma marca, um cheiro da sua clínica, por exemplo, né? Você pode utilizar aquele óleo buscando saber qual é a terapêutica dele naquele processo para criar uma marca com aquele cheiro? Isso é que eu acho a riqueza, porque até então a gente tinha as essências, né? Não os óleos essenciais, mas as essências sintéticas. E a gente tem marcas famosas que fazem a essência do consultório, a essência da loja tal, que a gente passa no corredor e sente aquele cheiro gostoso. Ótimo, super válido. A gente está falando da mesma coisa, de um referencial olfativo. Só que a gente falando de saúde, a essência sintética, ela vai dar um bem-estar, uma alegria momentânea, mas ela não vai ser efetiva no seu organismo. E acho sim. E eu tenho estudado muito isso nesse período, né? Que a gente está mudando os rumos das nossas rotinas. E justamente eu tenho estudado muito isso. Que a gente pode ter alguns odores, alguns aromas específicos para a nossa prática. E quando eu falo a nossa prática, eu estendo a prática médica, né? Sim, perfeito. E que seria para realmente uma atenção calmante, que é o que a gente precisa, né? Baixar nosso nível de adrenalina, nosso nível de confusão mental, porque pelos motivos que a gente sabe. Então, se a gente falar, por exemplo, da lavanda, a lavanda é um ícone, a lavanda é o óleo mais conhecido. A gente pode usar a lavanda, é o primeiro óleo que a gente pode usar em bebês, inclusive bebês já falando, já respondendo, bebês podem usar, gestantes podem usar alguns ou até vários, mas não pode usar uma porção de outros, tá? Então, a lavanda, a gente tem a lavanda francesa, que é diferente da lavanda da Bulgária, que é diferente da alfazema brasileira. É a mesma planta, só que geograficamente, nas condições de clima, de solo, de altitude, de insolação, ela já muda os seus princípios ativos. Mas é comum a essa lamiácea lavanda oferecer esse relaxamento que é o seu, digamos assim, o seu mais conhecido efeito emocional, que é o relaxamento. Então, fica aí essa dica, mas para não falar só da lavanda, várias pessoas buscarem um pouquinho sobre o olíbano. O olíbano é um óleo maravilhoso, é um dos óleos bíblicos, é um óleo que realmente ele é muito delicado, ele é difícil porque, né, eu já falei, ele é feito desses cristais e precisa de muitos quilos de cristais dessa resina para fazerem, né, litros.
E ele vai promover, mais do que a lavanda até, uma aquietação mental. Quem não relaxa com a lavanda vai relaxar com o olíbano ou frankincense, sobretudo nesse momento. Eu vi que algumas pessoas que eu estava oferecendo a prescrição do lavanda, a coisa não foi. Eu disse, mas espera aí que eu já sei. E uma coisa que é legal, não fazer só a técnica olfativa. Para quem está escutando, usa o óleo essencial, diluído num óleo carreador vegetal, que pode ser o óleo de coco, até o azeite de oliva, mas pode ser o óleo de cenoura, de germe de trigo, de jojoba. Usa e passa na planta dos pés. Passa na planta dos pés para a gente ter um poder mais otimizado durante a noite. É difícil uma pessoa que não tem uma experiência, quer ela qual seja, depois de passar um óleo essencial na planta dos pés, botar uma meia e dormir. Perfeito, perfeito. E assim, eu realmente não conhecia essa possibilidade, porque como a gente acredita que está tudo muito envolvido com a questão do olfato, e a planta do pé está tão distante do nosso nariz, né? A gente não. Quem planta não tem do pé é riquíssima, né? É o shiatsu, é a reflexologia, são os nossos órgãos ali, nossas terminações nervosas ali. Então é um lugar que vai ao chão, que planta a gente, mas que também é extremamente sensível. E diluindo num óleo carreador vegetal e colocando a meia, a gente vai ter aquela ação noturna ali que vai significar. Inclusive, a planta do pé é um lugar de escolha para crianças pequenas, para bebês. A gente tem hoje o formato touch ou roll-on, que é esse formato que vai proporcionar a gente usar, né, na nuca, no pulso, mas também na sola do pé, esses formatos touch. Que legal, que legal. Aqui, até a Nath falou da questão da possibilidade de utilizar o mix, né? A Nath, que também utiliza bastante. E a Roberta estava perguntando quantas gotas para utilizar no caso que você falou aí no pé, no caso. Quantas gotas seriam? Seriam 2 gotas apenas numa colher de sopa de um óleo vegetal que você escolher. Só. Perfeito. Então, óleo essencial parece caro, tá? É isso que eu ia perguntar. Mas ali são pétalas e pétalas, flores e flores envolvidas. Então, é o sumo, é o sublime que aquela planta pode lhe oferecer como princípio ativo. Então, não tem como realmente ser muito em conta. Mas se a gente pega um vidrinho desse aqui, a gente tem 45 a 50 gotas num vidrinho desse. E a gente está falando de tudo que a gente falou até agora aqui, a gente não excedeu em nenhum momento 5 gotas para o difusor. Né? Se eu for fazer uma sinergia, que é um blend, misturar 2 ou 3 óleos, eu vou botar 2 gotas de cada. Então, meu difusor vai ter no máximo 6 gotas. 2 gotas de cada. Se eu for usar um óleo só, um único, eu vou usar 3, 4 gotas no máximo em difusor. Perfeito. Roberta Caldo, uma querida, está perguntando o formato touch, onde encontra. Então, encontra por internet, podem me acessar depois para a gente falar sobre isso mais diretamente. Existem sites maravilhosos vendendo bastante por internet. E a gente tem alguns pontos de venda aqui em Salvador que eu gosto muito, que estão entregando em casa. Então, quem tiver esse interesse, para a gente não ficar falando de nomes assim, né, de marcas e tal, sim, perfeito. Me dá uma contactada mais diretamente. Quem tiver acesso a mim, ótimo. E quem não tiver, fala com a gente por direct do Grec Odontologia, que eu tenho prazer em falar. O formato touch, eu acho que cada um tem que ter um formato touch na vida. Tem que ter seu touch. Cada um tem que andar. Leva no carro, leva na bolsa. Vai passar por um momento, leva seu formato touch. Tem agora blends específicos para a questão respiratória. Então, a gente tem sinergias de óleos que vão intensificar a sua respiração e todo o seu sistema respiratório. Então, é muito importante a gente usar óleos anti-inflamatórios nesse momento. A gente precisa usar a copaíba, a gente precisa usar o limão siciliano, a gente precisa usar o tea tree ou melaleuca. São óleos que a gente pode não só inalar, mas a copaíba, por exemplo, eu uso no meu uso diário, de bebê mesmo. Eu boto 2 gotas do óleo de copaíba pela manhã, ou eu alterno
com o óleo de limão siciliano, 2 gotinhas de um shot, e 2 gotinhas de limão siciliano e 1 gotinha de hortelã-pimenta. A gente faz aquele shot e ingere. Então, a gente tem que saber tirar partido disso. Né? O tea tree tem alguma ação cicatricial, não tem, Paulinha? Alguma coisa? Porque eu me lembro disso, olha que coisa, como remete a umas coisas. Eu me lembro da minha infância, minha mãe tendo esse tea tree, me dando em algum processo. Isso me vem à cabeça. Não sei se estou falando besteira, mas eu me lembro dela utilizando para alguma coisa cicatricial. Não. A melaleuca é excelente na nossa área para aftas, para gengivite, para banhos, para enxaguante mesmo. E a gente tem um enxaguante muito legal que é com cravo da Índia, 20 cabeças de cravo, 4 gotas do tea tree, 2 gotas de lavanda ou copaíba. A gente tem um mix muito bom para enxaguante bucal também, para inalação e para botar no ar-condicionado, que é o On Guard, que é um mix protetivo do sistema imunológico. Então, voltando ao tea tree, afta, herpes, gengivite, né? É um óleo muito, muito interessante para o uso, não só bucal, mas na pele, micose, frieiras. Para o uso local, ele é muito bom também. Então, sua mãe, espertíssima. Estava certa. Sempre, A mas Renata sempre está tem razão, perguntando aqui gente. do óleo de amêndoas também. Pode. O óleo de amêndoa pode ser um carreador, Renate querida. E eu só não quero que seja um óleo de amêndoa com cheiro demais, né? Um óleo com odor sintético. Então, pega um óleo de amêndoa, e a gente pode encontrar até em farmácia, óleo de amêndoa natural, sem outros odores ou outras químicas adicionadas na sua forma, né? Uhum. Marcas confiáveis, doutora Thaís. Temos muitas marcas confiáveis, sem conflito de interesse, mas eu vou citar uma brasileira chamada Laszlo, é excelente, e uma americana, doTERRA, que tem feito assim, uma revolução mundial pela sua qualidade. Um lote de óleos da doTERRA passa por 176 testes de pureza, e são 8 testes diferentes, e 170, o lote chega a 176 vezes passar por esses testes. Então, Nossa. são óleos da doTERRA que a gente pode ingerir. É um diferencial, sem dúvida. Né? Então, para a gente não falar tanto de marca, depois aciona a gente no direct que a gente fala mais um pouquinho. Se Perfeito. tem óleo para cada tipo de personalidade? Lima Carva pergunta. Mais ou menos sim. Tem sim. Eu vou falar na minha prática, a gente tem crianças sensitivas ou sensoriais, a gente tem crianças motoras e crianças mais mentais. Na verdade, a gente não tem crianças assim, a gente tem pessoas assim. Né? Que não adianta criança. Então, se a gente tem essas pessoas, a gente vai usar óleos que tenham essas especificidades. Né? Para crianças mais movimentadas, mais motoras, a gente vai usar os cítricos, por exemplo. A gente citou alguns, toranja, lima da péssia, limão, laranja. Se a criança é mais mental, se a gente precisa, né, dessa vertente, dessa habilidade dela mais em voga, a gente vai usar óleos mais mentais. Então, existem também óleos mais motores, mais mentais e mais sensoriais. E é isso que eu acho que faz a riqueza, né? Do que a gente está discutindo aqui, que é muito rápido. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Mas eu acho que tem muito estudo aí pela frente. Óleos para momentos românticos, claro que tem. Óbvio que tem. Tem óleos com poder afrodisíaco. Tem óleos para fazer você se abrir ao outro. Fazer você aumentar a sua autoestima. Isso tem tudo a ver, né? Com momentos românticos. Tem óleos que aliviam o coração mesmo, que massageiam o coração da gente. Tem óleos específicos para cada chakra cardíaco. Né? E aí a gente está falando um pouco da Ayurveda, para serem usados na acupuntura, com as outras técnicas complementares. Então, é um mundo que a aromaterapia oferece e que eu convido vocês a estudarem mais, porque eu acho que complementa na vida, na saúde e nas nossas rotinas mesmo. Agora e que fique para sempre depois, né? E o que a gente aprende de bom, a gente guarda. Exato. E só para a gente não passar sem falar, porque foi perguntado também, Paulinha, a questão dos pets, né?
Porque a gente sabe que tem influência. Logicamente, os pets eles têm uma capacidade olfatória, olfativa, não sei exatamente a terminologia, melhor do que a nossa, né? Eu imagino que deve ter um efeito bastante interessante nesses pets. Tem óleo para passar nas patinhas do cachorro quando chegar do passeio. Né? A gente está com um pet novo, a gente tem feito isso. Então, eu acho muito interessante a gente ter um óleo como o Tree, mas tem um mais específico ainda, que é um mix chamado On Guard, porque ele tem vários, quando eu falo mix, são vários óleos juntos. Então, você pegar vários óleos que você não ia comprar separadamente, botar no vidrinho e colocar no álcool, na água, e poder diluir isso para o spray das patinhas do cachorro. Tem contra carrapato, tem para acalmar os cachorrinhos, tem para dar alegria a cachorrinhos que são mais introspectivos. Tem óleos essenciais para tratar artrite, artrose de cães, de cachorrinhos mais velhos, sabe? Então, os gatos, eles são mais sensíveis, gatos e coelhos são muito mais sensíveis, tem que ser uma diluição muito maior. Os cachorros, por a gente saber que eles têm o sentido olfativo muito mais desenvolvido, 25 vezes mais células olfativas do que a gente, que chega a ser de 100 a 1000 vezes mais do que o nosso poder olfativo, a gente tem que ter muito cuidado para sempre diluir esses óleos. Mas eles podem, inclusive, fazer uso ingerindo com um profissional competente da sua confiança ensinando. Isso precisa ser feito, né? Então, eu acho que a gente tem que falar aqui, terminando a nossa conversa daqui a pouco, que não é para todo mundo sair comprando e usando, tá? Aproveita que as pessoas estão mais disponíveis, consulta um profissional que conheça, porque o efeito de ingerir é muito maior e às vezes a gente precisa de um efeito mais potencializador nesses momentos mais, né, desafiadores que estamos vivendo. Consulta um profissional que entenda para a gente realmente poder usar e se beneficiar, né, com consciência. Aqui, Milena Costa Longa perguntou quais os melhores óleos para pele e rosto. Tem muito óleo bom para ser usado na cosmética para tratamentos de beleza mesmo. Para melasma, por exemplo, que me veio à mente aqui agora. A gente tem o Mirra, a gente tem o Neroli, a gente tem o Copaíba. Então, a gente precisa... Basta o quê? Vai mudar tudo os cosméticos que a gente tem? Não, pinga no cosmético que a gente tem. Até aquele cosmético ultra, super, mega, caro, às vezes, terminar e você poder fazer suas misturas em casa. Então, um óleo de cenoura, de rosa mosqueta é excelente para o rosto. Um óleo de germe de trigo, a gente pinga e usa. Linhas de expressão, né? Linhas iniciais de expressão, rugas vão ser minimizadas. E assim, Bruno, a gente não está dando receita maravilhosa de que descobrimos a pólvora, não é isso. A gente está falando de benefícios, a gente está falando de aliviar sintomas, de potencializar as nossas rotinas de uma maneira eficaz e saudável. Né? Então, a gente não está pedindo para ninguém deixar os seus tratamentos, que já são feitos, acompanhados por seus médicos, para começar a fazer tudo diferente. Mas a natureza está, sim, à nossa disponibilidade para ajudar nisso aí. Perfeito. E eu acho que a Roberta Caldas aqui está perguntando em relação ao autista, Paulinha. Só para não deixar... Temos possibilidades, né? Nós temos algumas possibilidades muito interessantes. O alecrim, por exemplo, ele aumenta foco, atenção, concentração e faz com que a cabecinha não fique girando em 1002 pensamentos e possibilidades. Então, a gente somar a lavanda calmante com o alecrim é uma combinação maravilhosa para deixar no quarto da criança autista que está agora passando por uma videoconsulta com um terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo. Então, imagina, né? E nossas crianças que estão em estudo online, vamos fazer elas inalarem o limão siciliano, que vai ativar o foco e a atenção, o hortelã-pimenta, que é outro que traz vivacidade, acorda. Né? Nossas crianças estão tendo que acordar cedo para ficar assistindo aula online. A gente antes pedia para não ter aula, não ter tanta tela. Agora a gente pede para ter muita tela. Então, a gente sugere, né, que use sim o alecrim, por exemplo, somado à lavanda, sobretudo quando a gente quiser relaxamento e atenção ao mesmo tempo.
O olíbano é um potencializador, como eu falei, dessa aquietação mental, nesse estado mais introspectivo. Então, é um óleo formidável para usar com crianças hiperagitadas, por exemplo, né? Respondendo a Roberta. E Roberta me usa, minha filha, você tem contato direto comigo. Perfeito, perfeito. Isso é muito legal. Eu acho, porém, eu acho que tem duas grandes vertentes aí que eu acho que muita gente pode aproveitar delas. Primeiro, logicamente, dos benefícios acima de tudo. E eu falo que para a gente se engajar com pessoas, isso vai para relacionamento e para pacientes, o mais importante, acho que a coisa que mais engaja são as histórias. E quando a gente provê, na verdade, dá a possibilidade de trazer a aromaterapia e a gente ter a história contada para o paciente dos benefícios daquilo que ele vai estar utilizando, isso engaja demais com o paciente. Imagino que você deve estar nesse momento exatamente alinhando isso. Porque quando as pessoas descobrem essas possibilidades, elas se tornam eternamente gratas para aquela pessoa que está passando esse conteúdo, né? Então, acredito que isso tem engajado demais. E ter você trazendo esse conteúdo com tanto conhecimento, e logicamente eu quero que você fale um pouquinho sobre as possibilidades que as pessoas têm de te encontrar, de você poder compartilhar esse conteúdo. Sei que vem coisa boa por aí com um pouco mais de tempo, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas com dúvidas de onde conseguem pesquisar, de onde conseguem comprar, quais são as marcas, tópicos mais específicos, onde elas podem te encontrar e de que forma você pode ajudá-las nesse sentido. Perfeito. Para os pacientes, né, eu vou falar que a gente está, sim, fazendo o teleatendimento. A gente está disponível para isso. A gente precisa fazer o que o nosso paciente precisa, né? E, curiosamente, não estão sendo só os pacientes antigos, que são muito bem tratados, são os pacientes novos, que estão aparecendo por urgências, enfim. Então, as primeiras orientações, os primeiros cuidados e, inclusive, uma realidade de teleatendimento a gente pode fazer, né? É uma coisa que eu posso prescrever, felizmente. Eu tenho duas vertentes: a homeopatia, que eu posso fazer teleconsulta, e os óleos essenciais, a aromaterapia, que tem me ajudado muito a ajudar pessoas. Então, eu acho isso, para mim, assim, é muito gratificante ver que eu enxerguei coisas que agora estão sendo mais fortes do que a minha prática rotineira de consultório, sentado no meu mocho, atendendo as boquinhas que eu atendo. Então, a gente está distante do nosso labor, do nosso trabalho manual, mas a gente não pode estar distante dos nossos pacientes. Então, as pessoas podem me contatar, sim. O nosso Instagram está lá, a gente tem mantido de maneira familiar. Eu preciso destacar que minhas duas filhas estão fazendo um trabalho de assessoria das minhas redes sociais. Está assim, magnífico isso. Então, eu estou podendo responder as pessoas. Hoje eu já fiz 2 aulas, né? Duas consultas por telemedicina. Então, sim, a gente pode disponibilizar isso porque agora as pessoas estão precisando disso. E eu estou falando de 2 terapias naturais que podem engrandecer muito a saúde da gente nesse momento, né? Então, outra coisa que eu vou acabar fazendo, eu já estou montando um workshop para profissionais, porque eu acho que a gente pode aprender agora para quando a gente recomeçar, a gente partir com novos conhecimentos, né? Então, perguntaram aqui qual que a gente usa para recepção do consultório. A gente vai fazer mais ou menos aquilo que eu disse. Na recepção, a gente quer algo mais relaxante, descontraído, alegre, mas depois a gente tem as fases seguintes do tratamento que a gente também quer outras formas de interação com o nosso paciente. Eu preciso da criatividade para a gente e para a pessoa na sala de consulta, na hora da conversa. É preciso que os pensamentos fluam, que a gente limpe nossa mente para estarmos inteiros naquele momento. Então, existe óleo para tudo que a gente precisa, para otimizar o que a gente precisa. E para isso eu preciso ouvir as pessoas, o que elas realmente querem, o que elas estão necessitadas no momento especificamente, entende? Então, e essa capacidade de empatia é fundamental, né? Porque as pessoas, é o que você falou, às vezes a terapêutica é para uma função, mas você consegue ter diferentes aromas que têm a mesma função e cada pessoa vai se adaptar a um deles, né? Vai se identificar, né? Identificar. Na biovariabilidade de nós todos, absolutamente únicos que somos, a gente vai se identificar por um ou por outro. Então, eu citei bastante óleos aqui.
Não citei só os mais comuns, porque quando a gente fala da mirra, do olíbano, já sai um pouco do consciente coletivo, digamos assim. Mas existem muitos outros que podem ajudar especificamente em determinados momentos da vida das pessoas. Então, maravilha! Maravilha. Gente, então, olha só. Primeiro, queria agradecer, Paulinho, por você trazer tanto conhecimento para a gente. A gente, quando combinou, na verdade, fazer essa live, eram tantas possibilidades. E essa pessoa tem tanto conhecimento e tantas coisas para a gente trazer que a gente teve que separar um dos tópicos para a gente poder trazer. E com certeza teremos outras oportunidades para conversar. Você quer que eu fale de quê? Não foi você do que você quiser. Eu digo, não, escolha aí. Exato. E a gente está vendo como tem uma demanda de pessoas querendo, logicamente, esse assunto, né, de forma pertinente, íntegra, que é com certeza o que você faz. Então, aquelas pessoas que tiverem dúvida, gente, Grec Odontologia, entra lá, a doutora Ana Paula Grec, é um amor de pessoa, eu tenho certeza que ela vai orientar aqueles que querem utilizar no dia a dia, aqueles que querem utilizar de forma terapêutica, e eu tenho certeza que em breve virá aí uma possibilidade de aprendermos ainda mais com esse projeto aí do workshop que está vindo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu vi muitas pessoas conhecidas e muito queridas aqui. Não vou nem citar, porque é tanta gente boa, mas eu quero ler só aqui o que Carla colocou. Ela coloca que, você vê, já foi tudo por conversa. A doutora Ana Paula Grec tem mudado minha vida para melhor com os óleos essenciais. Obrigada, Carla Oliveira. E ela tem usado e realmente é um efeito muito rápido. E eu fico tão feliz com esses feedbacks, porque a gente pode passar esse conhecimento para outras pessoas usarem. E essa resposta que as pessoas dão fazem com que a gente, né, se empenhe mais em receitar para outras pessoas. Então, eu que agradeço, Bruno, mais uma vez, foi um papo delicioso. E conte comigo, porque eu conto com você. Você é imprescindível na odontologia brasileira. Você é inovador, você é empreendedor, você tem um olhar para o encantamento do paciente que é fundamental. Nós não podemos viver sem encantar as pessoas, né? E se a gente se dispõe a encantar as pessoas, é porque a gente já é encantado com o que a gente faz e com a gente mesmo. Então, é uma partilha. E a gente não pode deixar as coisas passarem desapercebidas mesmo, não. A gente tem que colocar um toque de humanidade em tudo que a gente faz. E que bom que a gente goste de tanta coisa diferente para cada um trazer os seus conhecimentos, suas habilidades e somarmos mais uma vez. Muito obrigada. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Um abraço em Bernard, um beijo nas meninas. Salva aí, viu, Bruno? Salva aí. Vai estar salvo aqui. O pessoal que aí. quiser acompanhar, vamos deixar salvo aqui no Instagram e depois vamos compartilhar aí com a doutora Ana Paula Grec. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, obrigada, muito obrigado pela participação. A galera show. Não falei porque foi tanta gente, mas a gente vai se falando. Obrigado mais uma vez. Um beijo. Obrigada. Boa noite, Paulinha. Obrigado, viu? Obrigada. Até. Valeu, gente. Vou deixar salvo aqui, tá? Ótimo.